Ok, Google, traduza do indiano para o japonês. Maravilhoso. Então, agora traduza para mim do lituano para o latim. Excelente. Então, me explique sobre o disco de Faístos. O que está escrito nele? Você não sabe, Google? Olá, pessoal. Ninguém sabe, e é por isso que é tão intrigante. Desta vez, vamos falar de alguns objetos misteriosos que ainda são inexplicáveis, mesmo pela ciência moderna. Parece interessante? Então vamos começar. O disco de Faístos. O Museu Arqueológico da cidade grega de Heráclion tem um objeto de barro em forma de disco com um sistema de escrita único marcado nele. Em 1908, o arqueólogo italiano Luigi Pernier encontrou o artefato em um local de escavação na antiga cidade de Faístos, na ilha de Creta. A escavação atraiu imediatamente a atenção, porque se houvesse uma mensagem nela, as pessoas iriam querer lê-la. Mas desta vez, esse desejo não se tornou realidade. A escrita no disco é diferente da do sistema de escrita cretense e permanece um mistério até os dias de hoje. Não foi feito sequer com escrita encravada, mas sim um carimbo sobre a peça que ainda tem uma ligeira correção feita à mão por cima. Ao todo, alguém deixou 46 símbolos diferentes na tábua de barro. Um homem andante, um gato, uma peneira, um peixe tipo atum, um navio e etc. Com tantas letras assim, há poucas esperanças de decifrá-las. Há mais de 100 anos, os pesquisadores e depois o público em geral vêm tentando decifrar as mensagens que formam o círculo. Vários métodos de decodificação foram propostos, mas nenhum foi reconhecido academicamente. Então você também tem uma chance de fazer história. Um segredo ainda maior pode estar escondido no seguinte fato. As marcas do selo são feitas estampando uma argila macia, com um selo feito de madeira ou pedra, que é então queimado. Ou seja, o disco Faístos é o material impresso mais antigo conhecido pela história. Esta peça de um passado distante está em exposição permanente no Museu Arqueológico de Creta. Aguardamos ansiosamente o dia em que descobriremos do que se trata o disco. Copo de obsidiana com escultura de macacos. Graças à habilidade dos antigos artesãos astecas, um bloco de vidro vulcânico foi transformado em um belo, mas ligeiramente estranho copo. O que há de incomum nesta caneca? Obsidiana realmente se estilhaça em pedaços finos e afinados no impacto. Esta propriedade é útil para fazer facas e espátulas, mas dificulta a confecção de objetos redondos, elaborados e detalhados. Contudo, a taça da coleção do Museu Nacional de Antropologia, México, é exatamente uma peça desse tipo. Um macaco com ambos os braços levantados e agarrando sua cauda acima da cabeça é entalhado no copo. Os pesquisadores acreditam que tal trabalho não pode ser criado simplesmente descascando fragmentos. Para completar o trabalho, os antigos mestres usavam as ferramentas primitivas, então disponíveis para perfurar, goivar, cortar e polir o obsidiano. As ferramentas dos artesãos eram apenas pedras, ossos de animais e madeira dura. A excelência do polimento mostra que o criador deste objeto era altamente habilidoso, porque naqueles dias as ferramentas de polimento dos pedreiros consistiam apenas no que estava disponível ao seu redor, como água, um punhado de areia e palha. A propósito, o mistério das vasilhas obsidianas não é apenas técnico. Os estudiosos não sabem por que os macacos, que não tinham significado significativo na cultura asteca, foram escolhidos como motivo decorativo. Além disso, o macaco era considerado um animal de profecia sinistra, pois um grande número deles corria para a cidade antes de um desastre natural. Na verdade, tais vasilhas eram comuns entre outras tribos, como os Totonaco e Mixteca. Mas sua obra não estava nem perto da obra de arte que lhes apresentamos. Artefatos de Saqqara. Saqqara é uma enorme necrópole onde os faraós e outras figuras de alto status do Antigo Egito eram enterrados. Durante 3.000 anos, foram construídos aqui túmulos, tornando-o um tesouro, primeiro para os ladrões de sepulturas e depois para os arqueólogos. Não é de se admirar que o número de artefatos encontrados em Saqqara
chegue aos milhares. Foram colocados em museus do Egito, Inglaterra, Estados Unidos, França e outros lugares. As técnicas e usos de fabricação de alguns dos artefatos aqui encontrados ainda não foram firmemente estabelecidos pelos pesquisadores. É claro, com tantos artefatos ainda inexplicados, surgiram muitas teorias conspiratórias. No entanto, os objetos de nosso interesse aqui são os artefatos que já foram encontrados. Por exemplo, JE71295, um artefato da coleção do Museu Egípcio do Cairo, é um objeto de forma complexa feito de cisto. O chamado subdisco foi nomeado com o nome de um homem que foi sacerdote e artesão da mais alta ordem. É fácil fazer tal objeto a partir do metal, mas quando se trata de fazê-lo a partir da rocha, o nível de dificuldade é muito maior. A sua forma notável deu origem a uma série de teorias quanto ao seu uso. Alguns sugeriram que era um prato ou uma lâmpada, outros que era uma mera imitação de um objeto metálico original, e outros ainda que era uma ferramenta para a fabricação de cerveja. Uma teoria ligeiramente peculiar e menos acadêmica comum a todos é a ideia de que os discos foram usados para fazer hélices de parafusos para navios, hélices para aviões e turbinas. Algumas embarcações de forma muito elaborada foram escavadas em Saqqarah, para as quais não é de modo algum claro para que foram usadas. Por exemplo, o comumente conhecido prato de peixe, que tem uma forma oval. São assim chamados porque têm bordas elevadas e muitas vezes são pintados com peixe. Nem todos, no entanto, têm pinturas de peixe, o que levanta a questão. Os pesquisadores pensaram que os sulcos na superfície podem ter sido feitos com a finalidade de remover escamas de peixe. Mas experiências normais mostraram que esta ideia é irrealista. Outras teorias sugerem que os sulcos eram necessários para cozer pão com uma superfície padronizada ou para debulhar grãos. Mas afinal, o que os antigos egípcios pensavam, só os antigos egípcios poderiam explicar. A caveira de Dmanisi. Anda em postura ereta e trabalha. Este é o homem georgiano. Isto não é apenas um enigma, mas um presente do destino para os antropólogos. Entre 1991 e 2007, 5 crânios muito bem conservados foram encontrados perto da cidade georgiana de Dmanisi. Eles pertenciam a hominídeos de diferentes sexos e idades. Os cérebros não são muito grandes, cerca da metade do tamanho de um humano moderno. Não se pode esperar muito de um animal com um cérebro deste tamanho. Entretanto, os pesquisadores notaram que um dos crânios ainda continha um sinal de compaixão. O quarto crânio pertencia a um homem de cerca de 40 anos, uma idade avançada para a época. Descobriram que este homem vivia há quase 2 anos sem um único dente. Os pesquisadores acreditam que os companheiros do mesmo grupo tribal alimentaram esse velho e até lhe deram comida mastigada. Isto não é incrível? Mas é claro que este não é o ponto alto da descoberta. O crânio de Dmanisi, que se acredita ter 1,8 milhões de anos, é a mais antiga evidência da existência de hominídeos fora do continente africano e modifica radicalmente as teorias anteriores dos pesquisadores. Os antropólogos classificam esta como uma das descobertas mais significativas da última década. O cálice de Licurgos. Quando o deus Dionísio, que fabricava vinho, caminhava sobre a terra, a videira crescia em todos os lugares que ele ia. Este convidado de honra foi tratado friamente por Licurgos, que começou a cortar as videiras. As videiras então sufocaram Licurgos, que tinha ousadamente insultado o grande Dionísio. Esta história é retratada no Cálice de Licurgos, uma magnífica coleção romana antiga no Museu Britânico. Tal copo é chamado de gaiola, que é uma gaiola de vidro com um recipiente fechado e a prova de líquidos no interior. Estudiosos ainda rebatem como este cálice foi feito. Pode ter sido feito vertendo o vidro em um molde, ou pode ter sido terminado com a abertura do vidro em uma parede. Algumas taças de gaiola romana sobrevivem, mas o cálice de Licurgos é um cálice especial. Não é só delicadamente esculpido, mas também é feito de vidro bicolor ou dicróico. A adição de prata ou ouro faz com que pareça verde quando iluminado pela frente, e vermelho quando iluminado por trás. Além disso, quando os pesquisadores examinaram o copo, descobriram que a cor muda de acordo com a natureza do líquido derramado no copo.
Os artesãos romanos conseguiram criar tal efeito, mas para que isso acontecesse, as partículas que afetavam a mudança de cor tinham que ter cerca de 50 nanômetros de tamanho, que é cerca da metade do tamanho de um fio de cabelo. O Codex Gigas. O Codex Gigas é um dos tesouros da Biblioteca Nacional da Suécia. Esta é uma coleção de manuscritos que copiam a Bíblia e outros livros, como as Crônicas Boemianas de Cosmas de Praga. Por que as Crônicas Boemianas? Porque o livro foi produzido em um dos mosteiros da Boêmia, que agora faz parte da República Tcheca. É realmente um manuscrito gigantesco, medindo 90 centímetros de altura por 50 centímetros de largura e pesando 72 quilos. Pensa-se que seja o maior manuscrito medieval sobrevivente. O códice também foi chamado de A Bíblia do Diabo. Abra na página 290 deste grosso livro e você verá uma imagem de Satanás com uma cabeça verde. Hoje em dia, ninguém teria medo desta imagem, mas há 800 anos atrás, isto era altamente impactante como de efeitos especiais em filmes. Pode ser surpreendente, mas apenas uma pessoa dedicou sua vida à criação deste livro único. Sim, de acordo com pesquisadores, uma pessoa transcreveu e produziu este volumoso livro. Esta pessoa era um monge que foi punido por alguma razão e passou 20 a 30 anos de sua vida para fazer o Codex Gigas de 310 páginas. Existe, no entanto, uma lenda mais emocionante. Disse que um monge completou o Codex em apenas uma noite. No entanto, ele deve ter precisado da ajuda de alguém para fazer isso. Quem se lembrou do rosto de quem? Sim, esse mesmo, o diabo. Isto conclui este vídeo. Obrigado a todos pela atenção. Qual foi a coisa mais impressionante que você viu desta vez? Escreva-o na seção de comentários. E enquanto você comenta, nos dá like. Estamos criando novos e interessantes vídeos. Vemos todos vocês novamente em breve. Tchau!